Salve, aqui quem fala é o Deviru. Esse é meu primeiro vídeo no YouTube e também minha primeira vez fazendo esse tipo de conteúdo, beleza? Deu muito trabalho gravar e editar, galera, então se inscreve no canal e deixa o like, bora! Tudo começa com um guarda fazendo uma abordagem de rotina. Russell Raymond? Raymond? Esse não é o nome da família dos fundadores? Assim nos é apresentado nosso protagonista. Após ser liberado, um dos guardas comenta: "Você conhece ele? Ele é da família fundadora Raymond." "O quê? Mas vestindo esses trapos velhos, parece que a família fundadora não é lá grandes coisas." Eu ouvi dizer que a Torre Branca está contratando mercenários, deve ser por isso que ele está aqui. "Não, sério? Um aristocrata trabalhando como mercenário?" E reparando tudo isso, o nosso prota comenta: "Esses bichos são muito barulhentos." E logo nos é apresentado a cidade de Camelot, uma grande cidade com duas torres gigantescas, a chamada Torre Branca. Nosso protagonista, olhando para cima, reflete sobre o quanto trabalhou duro para tentar chegar até lá. Depois que seu pai havia falecido em meio a uma guerra contra o Império, toda a sua família teve que fugir do castelo. Então o protagonista teria que alcançar a torre para reaver os territórios que haviam sido perdidos. Ele foi separado de sua mãe ainda muito jovem, e como recordação disso tudo, foi deixado somente um colar com um anel. Para o nosso protagonista, resolver tudo isso era um sonho impossível, pois quando ele era criança, ele foi reprovado na academia e expulso. "Russell Raymond, você foi reprovado em 3 matérias. Em toda a história dessa academia, essa é a primeira vez que isso acontece. Você pode até ser bom na teoria, mas não consegue sequer completar um círculo de nível 2. Será difícil superar seu estreitamento das veias de mana. Por que não tenta um caminho diferente ao invés de se tornar um mago?" Aparentemente, o nosso protagonista sofria de algum tipo de deficiência que o impedia de usar magia com eficiência. Após toda essa reflexão, vimos que nosso protagonista está em uma sala de espera, e logo em seguida um dos magos responsáveis anuncia que a cota de contratações daquele dia havia terminado. Todas as pessoas restantes ficaram revoltadas, pois haviam esperado o dia todo ali. Nosso protagonista escuta algumas das pessoas comentando que o museu estava contratando magos de nível baixo para a limpeza, e o outro responde que estaria envergonhando a si mesmo se fosse lá. Nosso protagonista abre sua bolsa de moedas e nos é mostrado que ele não está podendo muito escolher o seu trabalho, né? Logo em seguida nos é mostrado o grande museu Louvrion, o maior museu de todo o reino. Vemos que Russell acabou aceitando o emprego. Ele está recebendo as instruções e sendo avisado de que se quebrasse algo por acidente seria gravemente punido, mas não deixando de reparar também que a maioria das coisas eram falsificadas. E andando por ali, algo chama sua atenção. Em uma das portas havia o nome de Sala das Espécies Fantásticas, enquanto percebe que no seu bolso algo estava vibrando. Após atirar do seu bolso, ele verifica que é o anel deixado por sua mãe, e de forma inconsciente ele acaba entrando na porta, pensando que suas pernas se moveram por conta própria, quase como um empurrão do próprio destino. Logo em seguida, vemos que o contratante percebeu que uma das pessoas estava faltando, então chama por seu nome: "Russell Raymond!" Na cena seguinte, vemos que o nosso protagonista está caminhando por aquele enorme salão repleto por espólios de criaturas mitológicas, percebendo que seu anel está vibrando cada vez mais forte. E tudo que ele consegue pensar é que a mãe dele deixou alguma mensagem escondida no anel. Em uma de suas lembranças felizes, vemos que ele já esteve ali antes com sua mãe, o que o leva para o mesmo lugar onde eles estiveram. Era uma vidraça com um coração de dragão, e olhando para o anel ele percebe que a joia incrustada parece o olho de um dragão, e quando ele colocou o anel no dedo, o mesmo parou de vibrar, fazendo ele pensar que ele estava imaginando coisas. Quando de repente o anel começou a emitir um grande brilho vermelho. Então escutamos: "O coração e o olho se encontraram, abrindo o outro olho. Você é o suficiente para se tornar a pedra angular de uma nova mitologia. Eu lhe concedo uma nova chance pelo bem da mitologia." Foi aí então que o protagonista havia percebido que as rodas que moviam o mundo haviam quebrado, e que o tão esperado destino dele havia começado. Logo então percebemos a presença de um sistema, informando que o olho do Rei Dragão estava analisando as informações do mundo. A janela de status e a missão do sucessor Russell Raymond estão sendo ativadas. E bem de fundo, nosso protagonista conseguia escutar a voz de alguém chamando por seu nome com um tom muito irritado. Ele percebe que essa voz é um tanto quanto familiar. Ele então acorda com alguém batendo um livro em sua cabeça. E logo percebemos que ele está mais jovem e acabou voltando no tempo. Ele está em uma sala de aula e quem o acordou foi o seu professor. O professor diz que suas notas são ótimas, mas ele não pode dormir em sua aula. Nosso protagonista o reconhece como Professor Hibbert, alguém que já faleceu no passado. Vemos então que todos os seus colegas estão caçoando dele e achando sua atitude estranha. Nosso prota demora a perceber e acreditar que tenha voltado ao passado.
Logo em seguida, vemos que o professor acabou expulsando ele da sala de aula. E ao sair, ele reflete sobre que tipo de magia poderia ser capaz disso. Lembrando da voz do dragão lhe dizendo que havia lhe dado uma nova chance, ele percebe que seu anel sumiu de sua mão. E se questiona se sua mãe está por trás disso. Em sequência, vemos que a porta da sala se abre e o professor sai. Ele questiona o fato de Russell não ter o costume de dormir em aulas e o convida para conversar pessoalmente depois do almoço. Logo em seguida, nosso prota recebe um tapa por trás da cabeça e sem pensar muito ele acaba fazendo uma ofensa. Vemos que são 3 marmanjos que parecem até professores. Um deles acaba levantando a mão para a agressão e é impedido por um deles, dizendo que havia professores observando. Esse mesmo marmanjo questiona o prota de que ele não havia feito as anotações que ele havia prometido e ficou dormindo a aula toda. Esse marmanjo então nos é apresentado como Coma Frederick, que diz para ele que se ele não quiser morrer, ele deve seguir eles até o banheiro. Após eles se afastarem, o prota recebe uma missão do sistema. A missão era o seguinte: ele tinha que dar uma lição naqueles 3 caras que estavam fazendo bullying com ele e como recompensa ele receberia uma pedra mágica de ranking inferior. Ele tenta atravessar a mão no sistema, não acreditando no que está vendo, achando que é uma ilusão. De longe, Coma grita por seu nome, questionando por que ele não está vindo e se ele achava que tinha como fugir. Olhando para eles, o prota pensa que essa missão talvez nem fosse necessária, pois ele já ia dar uma lição a eles. Pois comparados aos monstros que ele enfrentava quando era mercenário, esses caras eram no mínimo fofos. Coma, ao ver que ele está chegando, diz: "Então você decidiu vir, seu verme?" E Russell responde: "Lógico, seu inseto." Coma questiona se ele finalmente ficou louco. Logo em seguida, vemos que um daqueles figurantes resolveu dar o primeiro soco. Mas com muita destreza, Russell desvia de seu golpe e lhe dá um soco na boca do estômago. O segundo figurante parte para cima e toma um soco na cara. E vendo tudo aquilo, Coma questiona o fato dele ter aprendido alguma arte marcial já que não consegue usar magia. E diz que isso já era esperado de uma família falida, dizendo que eles não podiam usar magia ali na academia, mas podiam usar artefatos, então ele saca um soco inglês. E com isso ele acaba vindo com tudo pra cima do prota com um soco inglês e acaba sendo segurado com apenas uma das mãos. Vimos então que ele quebrou o pulso de Coma, que veio ao chão de tanta dor. Vimos também que os olhos de Russell escureceram, então nosso prota diz: "Você foi superado nos rankings pelos seus irmãos e até sua família desistiu de um idiota feito você. Se o seu oponente é forte, você mantém cautela, mas se for fraco, você faz bullying com ele." Então o tom de voz dele muda. Um lixo nojento igual você, ousa mencionar minha família? Coma implora por misericórdia, mas acaba levando um soco. Russell vai embora dizendo que eles vão morrer se não se comportarem. Enquanto está indo embora, ele se pergunta se acabou exagerando. E depois de se sentar, ele percebe que seus olhos estão muito cansados. De repente, o sistema aparece, notificando que ele acabou recebendo a recompensa após concluir a missão. Ele recebe então uma pedra mágica de ranking inferior. Na descrição desse item informa que ele é um item consumível, então ele se pergunta se ele deve comer isso. Ele se pergunta como que ele vai comer uma pedra, se nem bárbaros comem pedras. Então chega à conclusão de que isso deve ser alguma outra vantagem além da volta ao tempo. Após consumir, ele recebe a notificação de que havia consumido e sente uma enorme energia fluindo por seu corpo. O sistema notifica de que a mana foi absorvida pelo círculo. Logo após esse processo, o protagonista fica feliz pois percebeu que pode superar a deficiência que o impedia de usar magia com eficiência. Podemos ver uma reflexão onde ele percebeu que podia mudar o seu destino. Vemos então que ele está a caminho da sala de seu professor, que diz que não pôde deixar de notar que ele havia mudado, perguntando se ele está enfrentando alguma dificuldade e que ouviu dizer que seus colegas estão o importunando. Em meio aos seus pensamentos, podemos ver que o professor era alguém querido para ele, alguém que nunca desistiu de ajudá-lo e ele sempre quis dizer isso pessoalmente. Russell então responde que não tem nada de errado acontecendo e para ele não se preocupar. Então o professor logo pega um livro e diz que o castigo dele será fazer um relatório analítico das páginas 62 até 74 daquele livro, e diz que isso é um desafio até mesmo para os alunos de classe superior. Logo em seguida, o sistema notifica mais uma missão. Essa missão tinha a ver com a tarefa dada pelo professor e dependendo de sua satisfação ele receberia recompensas adicionais. Vemos então que a recompensa seria uma pedra de mana de nível baixo e mais uma recompensa misteriosa. O professor então o pergunta se essa seria uma tarefa muito difícil para ele. Ele então diz que não e agradece. Mais tarde então vemos que Russell está sentado em sua mesa para completar esta tarefa, pensando que não é uma tarefa difícil, visto que no futuro onde ele viveu, ele compensou a sua falta de talento em magia nos estudos, principalmente na parte teórica, e mesmo enquanto ele trabalhava como mercenário ele não parou de estudar, e que nessa segunda chance que o Rei Dragão havia lhe dado, havia algo muito mais importante do que estudar. No caso era o treinamento das veias de mana.
Nos é explicado que a veia de mana é o caminho que a mana circula e que ela é absorvida através da respiração. Logo após isso, ela é reunida no coração. E existe uma magia reversa que é justamente liberada por causa disso. Ou seja, quanto mais forte é a veia de mana, mais eficiente será o uso da magia. E tudo isso é explicado enquanto vemos o protagonista apanhar para um escorpião gigante por ter uma veia de mana muito fraca. Só que nesse mesmo combate ele havia tido muita sorte, pois caiu em um buraco e acabou encontrando algo muito interessante. Ele encontrou algumas ruínas perdidas e lá também haviam 2 grimórios. Um deles falava sobre a veia de mana e o outro falava sobre o corpo do mago. O grimório da veia é um grimório que treina o corpo físico e alarga as veias de mana. E o grimório do corpo do mago era um grimório que ensinava sobre como substituir os seus tecidos musculares por veias de mana. Em outras palavras, você tinha que virar um bodybuilder da mana. Tudo isso nos é mostrado enquanto o prota se lembra dos seus treinamentos, então ele chega à conclusão de que como ele voltou no tempo, e agora ele é uma criança, ele vai ter muito mais tempo para treinar e vai ficar muito mais forte. Então agora ele está determinado a superar todos os obstáculos que ele teve em sua vida passada. Ele questiona consigo mesmo se os céus simpatizaram com o destino infeliz que ele teve, ou se até mesmo se aquilo era um sonho ou apenas sorte. Então galera, o vídeo chegou ao fim, deu muito trabalho para editar e gravar tudo isso. Essa é a minha primeira vez, como eu disse anteriormente. Se alguém gostou aí e quer continuação, basta deixar um comentário, tá? Não esquece de se inscrever, beleza? Então, obrigado.